Olá, gente, muito boa noite. Mais uma vez, alegria de nos encontrarmos. Hoje, dia 9 de fevereiro do ano de 2022, 20 horas e 1 minuto. Quarta-feira, dia da nossa reunião, do tratamento espiritual, do nosso comentário e de mais uma ocasião em que a gente está junto aqui, renovando as energias, vibrações, renovando os laços espirituais que nos aproximam e que nos sustentam nesta hora, né? Os laços com a espiritualidade, amiga, e os laços entre nós também, nos dois sentidos. Como eu havia anunciado ontem, né, por questão de trabalho, havia talvez a possibilidade de eu não estar aqui hoje, mas acabou dando certo. Mas, de qualquer maneira, a gente já tinha combinado e hoje quem vai fazer o comentário da lição do dia, que foi mandada então às 18 horas, é o Paulo Miranda, né? Então, Paulo Miranda já está preparado e eu vou passar a palavra para ele. Então, a gente vai ouvir, né? Vamos prestar atenção no comentário dessa lição muito bonita de hoje e depois a gente volta para a gente fazer a prece, né? Fazer a nossa vibração juntos, tá bom? Mas eu acho que é importante a gente acredito que é super importante assistirmos e tentarmos compreender os ensinamentos do Evangelho, porque ele que realmente nos impele a um padrão superior, mental, vibracional, e isso facilita, portanto, esse nosso momento de conexão espiritual que a gente faz depois através da prece. Então, boa noite, Paulo, bem-vindo, a palavra é sua. Estamos, então, atentos a você. Boa noite. Boa noite. Bom, a nossa reflexão de hoje, a gente vai começar pensando, né, sobre os dias que a gente vive, sobre a velocidade com que a gente vive, né? Hoje, de fato, a gente busca e precisa de resultados muito rápidos, né? Então, imaginem que a gente está falando, que a gente está... pode pensar sobre qualquer coisa no nosso dia a dia. Quem não gostaria de, por exemplo, começar na academia e já ter resultados finais depois de um mês? Ou então emagrecimento. Quero emagrecer X quilos e quanto mais rápido, melhor. E quando a gente pensa que a gente está em uma época em que a informação e a quantidade de informação que a gente recebe é muito grande e que a gente realmente parece que o nosso dia tem cada vez menos horas, porque a gente recebe muita informação, e a gente muitas vezes não consegue selecionar aquilo que é importante daquilo que não importa muito, e aí parece que o dia, a cada ano que passa, o dia parece que tem menos horas, ou as horas rendem menos, né? Então, quando a gente pensa no tempo atual, na era atual, a gente pensa em época de velocidade, em época de comunicação rápida. Imagine, a gente está falando aqui, é quase que instantâneo, né? A chegada do sinal na casa de cada um. Quem imaginaria isso há 20 anos? Talvez há 20 anos isso ainda fosse bastante difícil de acontecer, né? E se a gente for pegar pouco tempo atrás, nem isso a gente tinha. A gente pode pensar em telefone fixo antes, e ainda um pouco tempo antes ainda a gente vai pensar em comunicação via carta, que demoraria dias ou até meses para chegar no destinatário, né? Então, essa instantaneidade que a gente tem faz com que a gente busque muitas vezes uma instantaneidade de resultados em toda a nossa vida. Só que essa visão que a gente tem de tempo, ela ainda é limitada. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está numa situação não muito confortável, numa situação desagradável, numa situação de sofrimento, muitas vezes
essa percepção de tempo é o quê? Contrário, né? Nossa, tá demorando muito, tá demorando a passar esse tempo. Mas mesmo quando a gente olha para trás da nossa vida, mesmo esses momentos de maior dificuldade, mesmo esses momentos de maior sofrimento, talvez a gente tenha a percepção de que, nossa, na verdade passou muito rápido, né? A vida passou muito rápido. E essa noção de tempo realmente ela é muito nossa, muito característica do nosso estado atual, né? Se a gente for pensar no tempo universal, né? No tempo do universo, no tempo da criação, a gente vai ter uma outra noção de tempo. Então, para isso, eu trouxe aqui um calendário chamado de calendário cósmico. Então, foi proposto por Carl Sagan em 1978. Carl Sagan foi um físico, divulgador científico, cientista. E aí ele propôs em 78, ele propôs esse calendário cósmico. No que consiste esse calendário cósmico? Bom, ele pegou o início do universo, ou seja, o universo como nós conhecemos hoje, né? O início do universo, o Big Bang, enfim, de acordo com o que a gente conhece hoje, teria se iniciado quase 15 bilhões de anos atrás, 14 bilhões e meio de anos atrás. Quando a gente chega na casa de milhões, bilhões, e ainda mais quando a gente fala em tempo, a gente começa a perder noção do significado disso, né? Parece só uma coisa muito grande e talvez milhões nem tenha muita diferença de bilhões pra gente. Então, para a gente conseguir ter um pouco mais dessa noção, o que ele fez? Ele pegou desde o início do universo, 15 bilhões de anos atrás, e até o dia de hoje, e colocou isso num calendário como se fosse um ano. Então, 15 bilhões de anos atrás seria 1º de janeiro, e o ano e o dia atual seria o ano novo. Seria o último instante daquele ano e o primeiro dia do ano novo. O primeiro segundo do ano novo, né? Então, ele basicamente comprimiu o tempo geológico em um ano, para a gente ter noção um pouco melhor desses bilhões e milhões de anos que envolvem nossa estada aqui na Terra, ou no universo, né? Bom, então considerando que 15 bilhões de anos, o início do universo, seria 1º de janeiro, o sistema solar, ou seja, esse sistema formado pelo Sol e pelos planetas que a gente conhece, que são aqui perto, teria se formado apenas em 9 de setembro. A vida na Terra, que os primeiros fósseis de vida que a gente conhece, que são de bactérias ainda, teriam aparecido apenas em 9 de outubro. As plantas que a gente conhece, as primeiras plantas teriam surgido, que a gente tem registro fóssil, em 12 de novembro. Primeiros animais, 16 de dezembro. Então veja que a vida já começou já no final do ano. Então, já em outubro a gente tem as bactérias, e aí quando a gente pensa em plantas, a gente já está em novembro. Animais já em dezembro. E aí quando a gente vai pensar no homem, né? Nos primeiros indivíduos da espécie Homo sapiens. Esses primeiros indivíduos teriam surgido apenas no dia 31 de dezembro, às 10h30 da noite, às 22h30.
toda a história que a gente conhece depois disso é de 10h30 à meia-noite. Então, só para ter noção, a invenção da agricultura seria 11 horas, 59 minutos e 20 segundos. A idade do bronze seria 11 horas, 59 minutos e 53 segundos. Criação da geometria, física, astronomia, aos 56 segundos, faltando 4 segundos apenas para meia-noite. Renascimento na Europa, método experimental na ciência, 59 segundos. Desenvolvimento e difusão da tecnologia, emergência da cultura global. Então, o mundo como a gente conhece hoje seria no primeiro segundo do ano novo. Então, vejam que a nossa história, como humanos aqui na Terra, né? Comparada com o tempo universal, é algo que ainda é muito pequeno. E parece que pra gente já passou uma eternidade. Se a gente for pensar aí em toda a história que a gente conhece humana, né, que a gente vai pensar aí desde o surgimento dos primeiros homens e 120 mil anos atrás até hoje, parece uma coisa bem grande. Então veja que esse tempo que a gente conhece é relativo. Bom, e por que a gente está falando tudo isso, né? Por que a gente está pegando essa noção de tempo? Porque quando a gente vai para a mensagem de hoje, que é paciência e construção, lá de Emmanuel, ele vem nos dizer o seguinte. Ele começa já dizendo o seguinte: indiscutivelmente não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade. Então, muitas vezes, a gente tenta, em uma encarnação, ou em um ano, ou em alguns dias, tentar corrigir desacertos da humanidade que, veja, é bem nova quando a gente compara com o tempo geológico, mas que já tem uma história espiritual que a gente pode imaginar que seja bastante longa. E então, comentando esse versículo de Paulo, Emmanuel vem trazer para a gente sobre a importância da paciência, né? E para a gente ter noção dessa vida, dessa vida ainda pequena, quando a gente pensa na nossa encarnação em relação à nossa vida espiritual. De fato, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 738, item A, ele fala o seguinte, que um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, um século, vamos dizer aí que uma encarnação aí chega a durar um século, né? Apenas algumas chegam a durar isso tudo, 100 anos. Mas vamos supor aí que a nossa encarnação dure aí 100 anos. Esses 100 anos que a gente passa aqui na Terra não passam de um relâmpago na eternidade. Então, imagina a eternidade como se fosse uma grande tempestade e essa encarnação é apenas um relâmpago. E muitas vezes a gente, nesse pequeno relâmpago, a gente vai tentar mudar todo o panorama do mundo ou das pessoas à nossa volta, ou mesmo de nós mesmos. Mas aí Emmanuel vem trazer e vem comentar esse trecho de Paulo, em que Paulo fala que a caridade é paciente. Paulo fala isso
Em que contexto? Paulo fala isso no contexto da primeira carta aos Coríntios. É aquela carta talvez a mais conhecida de Paulo, né, em que ele diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. Ou seja, ele vem trazendo várias... Se eu tiver várias e várias e várias virtudes, mas se eu não tiver caridade, ainda não, eu não consegui me completar. E no versículo 13 dessa epístola, ele ainda fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes. Então ele coloca essas 3 virtudes como a mais importante. E ainda ressalta: porém, a maior delas é a caridade. Então, das principais virtudes que Paulo coloca, ele vem nos dizer que a principal delas é a caridade. E nesse versículo que Emmanuel separa para comentar, que é o versículo 4, Paulo ele traz algumas características para a caridade. Então, a caridade, ele vem dizer, entre outras coisas, que a caridade é paciente. E aí, em que sentido que a gente deve buscar entender essa caridade como paciente? Bom, o primeiro sentido que a gente deve entender essa caridade como paciente é quando a gente pensa nos outros, quando a gente pensa nas outras pessoas, a gente buscar a paciência com o nosso próximo. No livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem Aguardemos, número 68, capítulo 68 desse livro, Paulo nos traz alguns exemplos disso. Então, o primeiro exemplo, muitas vezes a gente vê no nosso próximo, que são exemplos de pessoas que são vítimas da precipitação. Então ele diz o seguinte, que um exemplo é o amigo que desiste da tolerância e vai se desequilibrar na irritação. O outro é o pai que está exigindo ali a recuperação imediata de um filho que muitas vezes ele próprio entregou à dissipação e à leviandade. Outro exemplo é um doente que está buscando a própria cura e que é a própria cura em poucos dias, mas de uma doença que ele próprio buscou por muito tempo pelas atitudes dele. E aí ele vai dar o exemplo que a árvore não dá fruto sem precisar do tempo necessário para isso. Emmanuel ainda comenta que quando a gente pensa num professor, né? Professor, ele não ensina e exige, ele não pode esperar que o aluno vá... Ele acabou de ensinar e o aluno vai saber tudo ali logo após o ensino. Ele vai aguardar a construção daquele conhecimento para que ele consiga colher o resultado daquilo, né? Outro exemplo que Emmanuel dá na mensagem que a gente comenta hoje é o lavrador que aduba a semente, cava ali a terra, aduba tudo, rega e espera algumas horas apenas para colher o fruto. Então,
não é razoável que ele aguarde isso. Então, quando a gente busca realizar a caridade e que a gente naturalmente espera uma modificação do nosso ambiente, uma modificação à nossa volta, né? A gente deve ter paciência. Então, lembrando de Paulo, que a caridade é paciente. Emmanuel ainda nos diz o seguinte, a mensagem lá do Palavras de Vida Eterna, que em qualquer circunstância a gente tem que guardar a paciência para a gente conseguir sobrepujar dificuldades e os impactos do sofrimento. Para a gente buscar fazer a caridade, a gente buscar exercitar a caridade, mas não se esquecer de que se a gente não conseguir estabelecer harmonia, segurança nos outros, e aí a gente para de pensar nos outros e começa a pensar em nós. A gente vai buscar estabelecer essa harmonia, a calma, a serenidade em nós. De que maneira? Buscando exercitar a paciência. No livro A Semente de Mostarda, o Emmanuel traz na lição Paciência e Prodígio um outro exemplo que é bem simples, mas que a gente pode encarar como um exemplo divino para as nossas ações aqui. Ele diz que um homem, certo dia, ele perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que o trabalho havia encontrado observando a natureza? E aí o trabalho respondeu ao homem: a pedra. A pedra foi o elemento mais resistente que eu encontrei. Bom, a água estava correndo calmamente ao redor e escutou a conversa dos dois. E em silêncio descobriu uma maneira de pingar em cima da pedra. E aí foi pingando. Com algum tempo, abriu uma brecha. E aí, depois de um tempo, foi abrindo uma brecha ainda maior. Com o tempo, a água passava pela pedra de um lado para o outro. O homem observou aquilo e perguntou para a água qual o instrumento que ela tinha usado para realizar aquele feito tão grande, aquele prodígio, já que aquele era o elemento mais resistente que havia sido encontrado na natureza. A água respondeu humildemente: foi a paciência. Então, é até um ditado popular, né, que a água mole em pedra dura, né, tanto bate até que fura, mas que traz o simbolismo da paciência, traz o simbolismo de buscar a paciência de todas as maneiras. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, há uma mensagem sobre a paciência. E aqui ela vem trazer a paciência para nós, para que nós tenhamos a paciência em relação às nossas dificuldades que nós encontramos na vida. Então, ele fala que a caridade, quando a gente coloca quando a gente coloca em exercício a nossa paciência, a gente está exercendo a caridade. Ele fala que a vida é difícil. A vida é difícil, ele sabe. São 1000 nadas, ou seja, 1000 problemas pequeninos, 1000 problemas que podem ser comparados a picadas de alfinetes, mas que, com tantas picadas, elas acabam por ferir.
mas que se a gente se atentar aos deveres, às tarefas que nos são colocadas e buscar vencer essas tarefas com paciência, a gente vai ter passado na prova, a gente vai ter conseguido realizar o que viemos realizar aqui na Terra. Dá o exemplo de Jesus, né? Ele sofreu bastante e por tudo aquilo que a gente estuda, ele não tinha nada com que espiar, né? Não tinha nenhuma prova a passar. Mas mesmo assim, ele permaneceu durante todo o tempo paciente, né? Então, ele vem trazer a importância de nós termos paciência, primeiro com o nosso próximo, depois com nós mesmos, de a gente buscar a mudança em nós mesmos. Para quê? Para que nós sejamos o foco, sejamos o foco da mudança que nós queremos ver, da melhoria que a gente quer ver no mundo. Então, que a gente possa, como ele fala na mensagem, semear o quanto a gente puder e de maneira infatigável, porque dessa maneira a gente vai estar edificando a paciência de Deus em favor de todos nós. Ou seja, a gente ajuste o nosso coração buscando ser esse foco de melhoria em nós mesmos. E com isso, a gente erguer essa mudança que nós buscamos. Lembrando que nem sempre as nossas ações têm o efeito imediato que a gente gostaria, mas que com o tempo, com a paciência, e a paciência a gente tem que lembrar que ela não é simplesmente eu ficar parado, eu ficar estacionado. Não. É eu buscar melhoria, eu buscar modificação, mas que eu não preciso fazer isso de maneira brusca, de maneira violenta. Então, que eu posso buscar isso sempre de maneira paciente. E aí, Emmanuel termina dizendo o seguinte, que a gente deve auxiliar todos aqueles que nós amamos, mas que a gente não deve esperar o entendimento e a gratidão que eles ainda não são capazes. A gente deve ter paciência com relação a isso. E dá o exemplo. Que seria de nós se nós tivéssemos que pagar de uma vez, pagar à vista, todo o bem, todo o benefício que nós recebemos durante tantas reencarnações, que nós recebemos durante essa encarnação, durante tantas outras, e nós nem sabemos reconhecer, nós nem entendemos. Nós recebemos de Deus, da espiritualidade superior, e ainda não sabemos reconhecer. Então, que a gente possa pensar nisso, que a gente possa buscar semear a caridade o máximo possível, que a gente possa ter paciência. Para que a gente consiga cultivar no coração essa serenidade, essa clareza e essa caridade desinteressada. Que Deus possa iluminar o lar de cada um de nós. Boa noite a todos.